Vamos ver um pouquinho o que são repositórios de aprendizagem, para o que eles servem e qual é a relação deste conceito com padrões utilizados em objetos de aprendizagem. Importante de reparar que repositório de objeto de aprendizagem, ou ROA, R-O-A, é um sistema em que nós guardamos objetos de aprendizagem para eles serem encontrados por outras pessoas e poderem ser reutilizados. Então, da onde vem essa necessidade de utilizar repositórios de aprendizagem? Quer dizer, por que eu não posso simplesmente utilizar outros sistemas para guardar os meus objetos? Por exemplo, meus objetos de aprendizagem já estão dentro do ambiente virtual de aprendizagem, dentro do AVA. Por que ele não fica lá? E pronto. Ou, meu objeto de aprendizagem já está numa página. Por que eu não deixo lá e as pessoas podem encontrar através de um mecanismo de busca como o Google? Veja, é fundamental que a gente possa reutilizar um objeto de aprendizagem. Para isso, é preciso compartilhar o objeto, né? Se eu fiz o objeto, eu preciso compartilhar. E, se eu quero utilizar um objeto feito por outra pessoa, eu preciso encontrar esse objeto. Ora, se eu deixar o meu objeto dentro do ambiente virtual de aprendizagem, eu não vou conseguir compartilhar. Por quê? Porque o ambiente virtual de aprendizagem, o acesso a ele está restrito aos usuários do ambiente virtual de aprendizagem. Na melhor das hipóteses, se o AVA for bem construído, eu vou conseguir compartilhar com os professores daquele AVA. E às vezes nem isso é possível. Por que eu não deixo então numa página e permito que um mecanismo de busca o encontre? Porque encontrar um objeto de aprendizagem não é uma tarefa tão simples. Eu preciso fazer busca por parâmetros que são específicos para a área de educação. Eu quero buscar um objeto que sirva, por exemplo, para crianças do 8º ano, para adolescentes de 16 anos, para ensinando física para quem tem um Linux. Então, esses parâmetros de busca, eles têm que estar associados ao objeto de aprendizagem. Não basta ter uma página se eu não descrever esse objeto de forma correta. Então, o repositório de objetos de aprendizagem vai permitir que todos enxerguem e que a busca seja mais fácil. Essa é a ideia do repositório. Então, o objetivo principal de um repositório de objetos de aprendizagem é facilitar a pesquisa e a localização dos objetos. Como? Associando dados, associando informações a cada objeto que está no repositório. Informações pedagógicas, informações técnicas. Essas informações que a gente associa ao objeto de aprendizagem dentro do repositório são chamadas de metadados. Então, o objeto é o dado propriamente dito que eu estou guardando no repositório de objetos de aprendizagem. As informações sobre o objeto, sobre aquele dado, são os metadados. Aqui a gente tem uma definição de dois autores, do Curran e Harman, né? Do que seria um repositório. Um repositório, então, de objetos de aprendizagem é um catálogo digital que facilita a pesquisa por esses recursos. E aí um repositório deveria permitir, obviamente, que os objetos sejam armazenados, isso é óbvio, mas deveria permitir controle de versões de objetos. Tem que permitir que eu busque os objetos a partir de alguma das suas características. Tem que fazer um controle de acesso. Eu não quero liberar os objetos de aprendizagem para qualquer pessoa, por exemplo. Ou quero. E um repositório de objetos de aprendizagem também deveria permitir uma avaliação contínua daquilo que ele está publicando para se saber se determinado objeto é útil ou não é útil. Né? Existem vários exemplos de objetos de repositórios, né? Então, nesse slide, a gente pode ver aí alguns exemplos: Merlot, Learning Federation, EduSource, National Learning Network, OKI,
SMETE, existem vários. No Brasil a gente acessa o repositório de diversas instituições de ensino, ou mesmo uma federação de repositórios brasileiros, enfim. Aqui tem mais exemplos, ó. Temos lá embaixo o portal do professor, a biblioteca digital, enfim. Então, percebendo-se para que serve um repositório, eu quero apresentar para vocês um pouquinho essa necessidade de padrões de metadados. Não dá para cada instituição que resolva publicar os seus objetos de aprendizagem, ou para cada professor que resolva publicar, decidir quais são as informações que vai guardar a respeito dos seus objetos para a busca. Porque senão os mecanismos de busca não vão conseguir agir sobre os diversos repositórios. Cada um será diferente. Então, a comunidade científica discute quais são os parâmetros que fazem mais sentido, quais são os metadados que devem ser guardados, aqueles que devem ser de uso universal. E se todos utilizarem os mesmos parâmetros de forma padronizada, os diversos repositórios poderão interagir entre si e outros sistemas poderão interagir e interoperar, né? Principalmente mecanismos de busca automatizados. Por exemplo, a gente pode ter uma federação de objetos de repositórios de objetos de aprendizagem. Necessariamente, para eu fazer uma federação, os diversos repositórios vão ter que conversar entre si. Então, existem padrões que permitem que os repositórios conversem entre si. Um padrão de interoperabilidade muito utilizado é o OAI-PMH, Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Tá? Então é um protocolo aberto para coletar metadados de repositórios. Um exemplo de uma federação de repositórios é a FEB, Federação Educa Brasil. É possível acessá-la através, por exemplo, do link da URGS, se alguém desejar ver como é que funciona. Então é um local, um site, em que a gente pode fazer consultas por objetos de aprendizagem em vários repositórios ao mesmo tempo. E isso só funciona porque existe um padrão para conversar com esses repositórios chamado OAI-PMH. Tá? Outros padrões bastante utilizados são o padrão Dublin Core e o padrão LOM. O que são esses padrões? São padrões de metadados. Esse aqui é um padrão para puxar metadados, para fazer uma consulta no repositório a partir de metadados. Estes dois aqui, Dublin Core e LOM, são padrões que definem quais são esses metadados. O padrão mais completo é o LOM. E o padrão talvez mais utilizado seja o Dublin Core. Aqui está o LOM. Algumas características dele. Para ver como ele é complexo, ele tem 9 categorias de metadados. Então a gente guarda informações sobre as características gerais, sobre o ciclo de vida, sobre metadados, sobre metadados técnicos, aspectos educacionais, direitos de uso, relações, enfim. Isso são apenas categorias. Dentro de cada categoria tem diversos dados ou metadados que têm que ser guardados ali. Tá? O Dublin Core é um padrão mais simples. Aqui está errado o SCORM. É mais simples do que o LOM. Tá? Esquece esse SCORM aqui. Na verdade, a gente só guarda título, criador, assunto. A gente guarda poucos campos. Tá? Se vocês quiserem ver um exemplo de um repositório usando o Dublin Core, qualquer repositório que utilize a ferramenta DSpace, na verdade usa o padrão do Dublin Core. Via de regra usa o padrão do Dublin Core. Tá? Então, temos um padrão, o primeiro padrão que a gente viu lá, que tem a ver com a comunicação, com o harvesting, quer dizer, a coleta de metadados. Temos dois padrões que têm a ver com os campos
que serão guardados para cada objeto de aprendizagem, que é o LOM e o Dublin Core. Tá? Depois, nós temos outros padrões que são relacionados, que são o SCORM e o IMS. Esses são apenas padrões de empacotamento do objeto utilizados para ambientes virtuais de aprendizagem. Então, quando eu recebo um objeto de aprendizagem, o ambiente tem que saber como executá-lo, né? Ele pode ter partes e tal. Esses metadados que dizem como o objeto deve ser utilizado estão normalmente num padrão chamado SCORM ou IMS. Tá? Utilizar esses padrões, quando eu digo assim, o meu objeto é SCORMizável, está no padrão SCORM, me traz algumas vantagens. Tá? Por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem vai conseguir coletar o desempenho do aluno utilizando o objeto de aprendizagem, porque ele foi empacotado como SCORM ou IMS. Isso vai permitir que se faça avaliação do aluno a partir de um objeto de aprendizagem genérico que é importado para dentro do AVA. Tá? Mas, usar um padrão permite que eu encapsule vários objetos de aprendizagem num único pacote e diga qual é a ordem que aquilo tem que ser executado. Então, essa padronização é muito importante. Tá? SCORM é o mais famoso desses padrões. Tá? Permite agregar, sequenciar e executar o objeto de aprendizagem. O outro padrão é o IMS. Para encerrar, existe um conceito que nem todos os autores consideram, mas que é importante. Eu posso guardar o objeto de aprendizagem propriamente dito dentro de um repositório, ou eu posso guardar um link para esse objeto. Quando a gente guarda um link para esse objeto, quer dizer, está lá os metadados e o link, e não o objeto propriamente dito, esse repositório muitas vezes é chamado de referatório, porque ele está fazendo uma referência ao local onde está o objeto propriamente dito. Então, esses são conceitos básicos de repositórios de objetos de aprendizagem e de padrões utilizados.